O primeiro item na escolha de um bote inflável é o tecido. Basicamente, há no mercado dois tipos de tecido, dois modelos. O PVC e o Hypalon. Hypalon, na verdade, seria só a capa, só a superfície de um tecido muito resistente à base de poliéster, neoprene pigmentado com Hypalon. O Hypalon que torna o tecido mais resistente às intempéries e aos solventes. Então, por que é importante você escolher entre o tecido Hypalon, que é o chamado tecido emborrachado, e o tecido de PVC, que é o mais popular, que é o chamado tecido plástico? Porque isso influencia diretamente o preço, o custo e muito do barco e também a durabilidade. Se o tecido à base de Hypalon, o emborrachado, é usado para embarcações militares, já não tem que discutir, não há dúvida de que o tecido emborrachado à base de Hypalon é muito mais durável do que o tecido plástico chamado tecido de PVC. Então, o Hypalon dura mais, mas também custa bem mais por isso. Se você está bem com a conta do banco, contente, seu time está na primeira divisão, vai comprar inflável para durar, então compre com Hypalon importado, que é o que melhor tecido que a gente tem no mercado. Normalmente é um tecido da Penel Flipot, origem francesa, fabricado na Europa. Tem o tecido Orca, que eles falam, é uma denominação, mas é um tecido muito resistente, caro, mas muito resistente. Já o PVC é o tecido mais utilizado nos infláveis à venda no Brasil, porque ele é mais barato. Não é um tecido ruim de maneira nenhuma, só que ele não tem a mesma durabilidade de um tecido emborrachado de Hypalon. Então essa é a diferença. Dura mais o Hypalon, mas custa bem mais também que o PVC. Outro fator muito importante na escolha de um barco inflável é o cockpit. Afinal, você usa o barco inflável muitas vezes para apoio. Então, o espaço que você tem aqui, na parte de dentro do barco, eu diria, é fundamental. O cockpit, o espaço no cockpit varia em função da configuração do barco inflável. Exceto os barcos infláveis pequenos, 2,40 m para baixo, que você praticamente não tem opção, já os barcos maiores, como esse aqui de 3,60 m, o SR12, uma 3,60 m, seria uma alusão a 12 pés, né? Por isso que é o SR12. Esse barco aqui tem essa configuração que nós estamos, que é a LX, chamada de LX, mas cada fabricante tem um nome para isso. Mas, ou seja, você tem basicamente um cockpit todo aberto, que você usa muito bem para pessoas, levar carga, ou você pode ter um cockpit com um comando à distância, pode ter um pequeno console aqui, que você ganha em conforto, mas perde em espaço. Então, se você for usar o seu inflável como barco de lazer, talvez seria mais interessante você ter um console de pilotagem à distância do motor. Por quê? Porque é mais fácil de conduzir um motor assim. Agora, se você vai usar o inflável basicamente para serviço, como apoio, carga e descarga, então é melhor você ter o cockpit livre, não ter o console no cockpit. É melhor ter todo esse espaço aqui para as pessoas ou para a carga. Então, essa configuração no cockpit é um item muito importante também na escolha do bote inflável.
falar um pouco do que o barco inflável tem que ter, né? O que você quer num barco inflável, independente do tecido, independente do tipo de cockpit, do arranjo. Você tem também características importantes, itens importantes a bordo do inflável. Quais são? Primeiro, todo inflável vem com remo, um par de remos. Então os remos têm que ser facilmente acessíveis, né? Aqui os remos não estão a bordo, mas a gente vê que as alças estão aqui, fáceis, né, de você manusear um par de remos aqui. Então é um item importante que a gente tem que se preocupar. Temos que se preocupar também com as alças de segurança, né, porque afinal isso aqui chacoalha, você tem que segurar em algum lugar. O piloto, enquanto ele está comandando o motor, ele tem que, com o outro braço, ele tem que segurar também, e as pessoas, os passageiros a bordo, tem que segurar. Então tem que ter alças de segurança bem localizadas e bem fortes, né, bem firmes no barco. Quanto o cockpit, em relação um pouquinho ainda do cockpit, para o inflável durar mais, você tem que procurar um modelo cuja parte de fibra seja isolada dos tubulões, como esse daqui, por exemplo. Para quê? Senão a areia vai cair entre a fibra e os tubulões infláveis e vai desgastar rapidamente a parte inflável e pode gerar vazamento. Então você vai ter prejuízo, vai ter que reparar o barco. Então tem que prestar atenção se não há comunicação entre a parte de fibra e a parte inflável. Tem que ser vedado. Depois, os infláveis, muitas vezes você levanta, usa como barco de apoio. Então ele tem que ter alças para que permita esse içamento, alças para amarrar cabos que você possa levantar o inflável. Essas alças têm que ser bem localizadas. Nesse caso, elas estão aqui atrás, mas você pode simplesmente inverter e colocar do lado de dentro do cockpit. Quantas alças são? Pelo menos duas atrás. Por quê? Atrás tem o peso do motor, né? Então aqui tem que ter dois cabos. E uma na frente, na proa, que a proa é mais leve. É desejável também que você tenha um banco para o piloto, pelo menos, porque é mais confortável. A posição é melhor de você sentar aqui para pilotar do que no tubulão. Pode pilotar por aqui, mas um banco é um item a mais de conforto. É desejável também no inflável desse porte, 3,60 m, acima de 3 metros eu diria, acima de 2,80 m eu diria, que haja um paiol, um lugar para você guardar o tanque de gasolina, para que o tanque portátil de gasolina não fique exposto ao sol. E para equilibrar o peso do motor, normalmente esse paiol é na proa. Então, se tiver esse paiol, é melhor para guardar o tanque. Normalmente você tem um estofado acima do paiol. Então, esses são itens básicos em todo inflável que você tem que prestar bastante atenção no momento da compra. Falar um pouco de segurança em infláveis. Parece até redundante, né, falar de segurança num barco feito com câmaras de ar para não afundar de maneira nenhuma. Mas mesmo assim, quanto maior a quantidade de câmaras, melhor, mais seguro. Esse barco de 3,60 m, o SR12, tem 3 câmaras. 4 câmaras ele fica até mais seguro. Não há necessidade, mas se você tem 2 infláveis, um com 2 câmaras, outro com 3, ou até um terceiro com 4 câmaras, quanto maior a quantidade de câmaras independentes, melhor. Por quê? Se você tiver um vazamento, esse vazamento fica localizado na região daquela câmara. Depois, quando o inflável tem paiol, para guardar um tanque de combustível, esse paiol obrigatoriamente tem que ter grelhas de ventilação. Por quê? Você deixa um tanque de combustível a bordo, ele tem um suspiro, um respiro. Ou seja, há geração de vapor, há vapor de gasolina. Vapor de gasolina tem que circular, não pode ficar num compartimento fechado, que aí há risco de explosão. Então, os paióis, ou o paiol, normalmente é um, ele tem que ter ventilação, no caso, um paiol específico para guardar um tanque portátil de combustível, para expelir os gases. Então, um item de segurança também muito importante num barco inflável. Todo barco inflável, você vai querer complementar com alguns acessórios. Na verdade, você pode escolher acessórios no mercado, mas é importante, no momento da escolha, saber se o fabricante já tem esses acessórios que normalmente você encomenda com o barco.
Um deles é a capota. Se você for utilizar um barco inflável como embarcação principal, tem que ter capota sim. Ninguém aguenta navegar muito tempo exposto ao sol. Então, o fabricante, de preferência, já tem que te oferecer essa capota, que é feita na medida para o produto dele. Como é que você sobe da água para bordo num barco inflável? Você pode simplesmente agarrar aqui, se jogar e vir esquiando aqui para dentro. Mas não é todo mundo que tem essa habilidade. Então, alguns fabricantes fornecem escadas, são pequenas escadas, claro, mas são escadas úteis para você subir a bordo. Então é um acessório importante que você tem que verificar no momento da compra se há disponibilidade por parte do fabricante dele. Outro item importante na compra é a carreta. Se você for rebocar seu inflável, um inflável de pequeno porte como esse é muito fácil de rebocar por qualquer automóvel 1.4, 1.6 de médio porte, verifique se o fabricante já tem carreta apropriada para o barco que você quer. Normalmente é uma carreta rodoviária com documentação ou pode até ser uma carreta para você levar somente da sua casa até a praia. Então o fabricante tem que ter os dois modelos de carreta, a carreta rodoviária e a carreta que eu diria de encalhe, chamada também de rodo-encalhe. Outros itens que você vai ter que ter no inflável, por exemplo, âncora e o cabo para âncora. Então, o fabricante muitas vezes já fornece a âncora certa para o barco com a quantidade de cabo correta. Mais um item que você tem que checar no momento da compra.